Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você. Que bom que nós podemos nos encontrar mais uma vez por meio das mídias sociais, por meio do Facebook, por meio do YouTube. Que bom ter a sua companhia nesse momento. A palavra bíblica que nos acolhe nesse 7º domingo após Pentecostes é a palavra de Gálatas, o capítulo 6, o versículo 2, que diz: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. A orientação que o apóstolo Paulo dá em Gálatas é de que os cristãos desta comunidade assim se suportassem uns aos outros, fossem esteio, fossem auxílio uns dos outros nos tempos de perseguição. Hoje nós, felizmente, não enfrentamos perseguição em nosso país da perspectiva religiosa. Nós temos a liberdade de culto. Obviamente que há situações específicas onde o extremismo religioso também muitas vezes causa sofrimento. Mas esta palavra que o apóstolo Paulo assim dirige a nós neste domingo, quer nos lembrar também de que nós estamos numa situação hoje onde nós precisamos nos suportar. Nós precisamos nos sustentar diante dessa pandemia na qual nós estamos. Hoje nós nos encontramos, nos reunimos para também, em conjunto com toda a ISLB, dos mais diferentes contextos do nosso país, nós nos unimos para lembrar do Dia da Solidariedade. O Dia da Solidariedade. E esse dia é marcado para que nós possamos incluir em nossas orações as famílias que têm sofrido direta ou indiretamente com a pandemia da Covid-19. Que nós possamos, portanto, colocar diante de Deus aquilo que nós temos sentido em nosso coração e em nossa mente, para que juntos possamos, assim, repousar e encontrar consolo diante do Senhor. Celebramos este culto em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu convido que nós ouçamos a primeira canção, louvemos ao Senhor nosso Deus. Com
Meu irmão, minha irmã, eu convido que nós nos voltemos ao Senhor nosso Deus em oração. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós te damos graças por este novo dia que Tu nos dás. Obrigado que nós podemos ter esses meios tecnológicos que nos servem para poder transmitir a Tua palavra, para que nós, como membros da Igreja Evangélica de Confissão Luterana na Transamazônica, como pessoas cristãs nos mais diferentes lugares do nosso país, possamos ter esse momento de comunhão uns com os outros em meio a esse distanciamento. Nós te pedimos, Senhor, que Tu seja conosco nesse momento. Derrama sobre nós a Tua palavra, que esta palavra venha a ser sobre nós luz e orientação, para que, guiados por esta palavra, possamos servir a Ti com gratidão e alegria. Pedimos também perdão, Senhor, pelos nossos pecados. Sabemos que nós, como pessoas cristãs, nós vivemos nessa dualidade. Nós somos pessoas agraciadas pelo perdão, pela reconciliação por meio de Teu Filho Jesus, mas também lidamos com a situação do pecado. Por isso, Senhor, aonde nós nos distanciamos de Ti, dá que nós possamos nos voltar, nos reconciliar contigo, também nos reconciliar uns com os outros. Assim nós oramos em nome de Jesus, Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador. Amém. Lâmpada para os nossos pés é a Tua palavra, Senhor, é luz que ilumina os nossos caminhos. Ouçamos a leitura bíblica prevista para esse momento de culto, no qual nós queremos assim meditar. A palavra de Deus que nos é trazida neste domingo é a palavra conforme a primeira carta de João, capítulo 4, o verso 7 até o verso 12, que assim nós ouvimos. Queridos amigos, amemos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. Quem ama é filho de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não o conhece, pois Deus é amor. Foi assim que Deus mostrou o seu amor por nós. Ele mandou o seu único Filho ao mundo para que pudéssemos ter vida por meio dele. E o amor é isto. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele quem nos amou e mandou o seu Filho para que por meio dele os nossos pecados fossem perdoados. Amigos, se foi assim que Deus nos amou, então nós devemos nos amar uns aos outros. Nunca ninguém viu Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus vive unido conosco e o seu amor enche completamente o nosso coração. Palavra de Deus conforme a carta de 1 João. Amém. Que a graça e a paz de Cristo Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo seja conosco hoje e sempre. Amém. Quais são os sentimentos que nós temos experimentado nessa pandemia? Quais são os sentimentos que nós temos experimentado nessa pandemia? Conforme a pandemia do novo coronavírus vai se estendendo, nós vamos ficando enjoados, não é mesmo? Estamos cansados de usar máscara, estamos cansados de ter que ficar a todo instante lavando as mãos, estamos cansados de ter que chegar em casa e lavar toda a compra. A cada saída, tomar um novo banho. Isso nos tem deixado cansados. Não apenas isso, mas também imagino que o que nos tem cansado é de que há muita informação e no meio dessas informações, muitas vezes nós encontramos também muita desinformação, ou seja, muita mentira. E chega um momento, não sei se com você já aconteceu isso, meu irmão e minha irmã, mas comigo já veio esse sentimento de fugir de tudo, desligar tudo, de dizer, olha, chega, já deu, é informação demais. Ora uns dizem uma coisa, ora outros dizem outra. E isso deixa a gente saturado, deixa a gente de estômago cheio, né, de
tanta informação, de tanta notícia que a gente acaba consumindo nesse tempo de pandemia. Não é só nessa situação. Qualquer outra situação trágica, por exemplo, os noticiários ficam martelando em cima disso dia após dia. Até o momento que vira obsoleto. Até o momento que perde a serventia de vender aquela notícia. Muito bem. Tudo isso, meu irmão, minha irmã, tem cansado a gente. Mas, por outro lado, isso nos convida também a não baixar a guarda. Nós precisamos ficar vigilantes, alertas diante dessa pandemia que ainda não tem hora para acabar. A gente gostaria que ela terminasse o quanto antes, mas ainda estamos numa expectativa de uma vacina, ainda temos a expectativa de que venha um medicamento que possa ajudar de maneira mais assertiva, principalmente no combate aos sintomas. Há quem diga, meu irmão e minha irmã, que em situações de crise, por exemplo, surge o pior e o melhor em nós. Em tempos de crise surge em nós o melhor e o pior. Dentro da teologia luterana, nós dizemos que o ser humano também vive essa dualidade. Ou seja, nós somos pecadores e também nós somos justos, somos tornados justos diante de Deus. Como isso funciona? Ou seja, pela ação misericordiosa de Deus, pelo sangue derramado de Cristo Jesus na cruz do Calvário, quem crê no Filho tem acesso ao reino, tem acesso ao Pai. E isso faz com que nós não precisemos nos preocupar com a salvação. Por outro lado, nós ainda vivemos este mundo ainda com os sintomas do pecado. Em nós ainda impera muitas vezes essa natureza pecadora. E nós vivemos nessa dualidade. Ora aparece mais o nosso lado pecador, ora aparece mais o nosso lado justificado, o nosso lado perdoado em Deus. O apóstolo Paulo escreve algo sobre isso. Ele diz: pois não faço o bem que quero, mas justamente o mal que não quero fazer é o que eu faço. Pois não faço o bem que quero, mas justamente o mal que não quero fazer é o que eu faço, conforme ele diz em Romanos capítulo 7, o verso 19. Diante dessa confusão de sentimentos, o remédio que é capaz de neutralizar a insegurança, o medo, o ódio, o desespero, está contido na palavra de Deus. O apóstolo João, em sua primeira carta, a carta que nós assim lemos, escreve: queridos amigos, amemos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. Quem ama é filho de Deus e conhece a Deus. Se de um lado temos percebido que as pessoas têm se tornado indiferentes com a dor do outro, João diz que o amor é o que une as pessoas. E é por meio do amor que o sofrimento é amenizado. Repito, é por meio do amor que o sofrimento é amenizado. Ou seja, ele não é excluído, ele é amenizado. Quem se reconhece como filha ou filho de Deus não pode agir de outra forma senão por meio do amor. Mais adiante em nosso texto, João diz que o maior gesto de amor já visto é o amor de Deus pelas pessoas. A entrega de Jesus na cruz, ocupando o nosso lugar, que nós deveríamos ir para lá, é a maior demonstração de entrega, de amor que nós podemos conhecer. Nós, seres humanos, jamais seríamos capazes de tamanho gesto, de tamanha entrega. Porém, o fato de Deus entregar o Filho para nos dar vida abundante, vida eterna, significa que nós não precisamos nos preocupar, como eu dizia antes, com a salvação. Ela é presente, é graça de Deus, acolhida pela fé no Filho. Porém, devemos nos ocupar com os sinais de morte e sofrimento ainda presente em nosso meio. E diante desses sinais de sofrimento e de morte, anunciar o reino, anunciar a paz.
Nós estamos em meio a uma pandemia que pegou a todos de surpresa. A medicina, a pesquisa, a população, os governos, enfim, todos foram pegos de surpresa. O rastro de sofrimento e morte tem se espalhado ao redor do mundo, perto ou longe de nós. Sabemos de pessoas que já enfrentaram a doença e se recuperaram. Isso é motivo de louvor e gratidão a Deus. Mas há também muitos casos de famílias que tiveram que se despedir de seus entes queridos de maneira inesperada, sem poder dar um abraço último, sem poder jogar uma flor, sem poder fazer aquele momento antes de fechar o caixão, de ainda fazer a sua oração última. Isso foi cortado de maneira muito repentina. O convite que nos é feito nesse dia, esse 19 de julho, dia da solidariedade, é de que nós possamos nos unir em oração pelas vítimas da pandemia. Vítimas essas que, na sua maioria, são pessoas pobres, negras, indígenas. Também há, sim, inúmeras pessoas que perderam o seu emprego ou tiveram que fechar o seu negócio. Quem se sente grato a Deus pelo perdão oferecido em Jesus Cristo se compromete em solidariedade junto às pessoas que sofrem. Por isso, meu irmão e minha irmã, essa pandemia na qual nós estamos também é oportunidade para vir à tona o nosso melhor ou o nosso pior. Basta nós escolhermos, basta nós definirmos o que nós queremos que apareça mais, o que venha mais à tona, o nosso melhor ou o nosso pior. Somos chamadas a estender a mão a quem sofre, a quem chora a perda, a quem nesse tempo fica deprimido, fica ansioso, que nós possamos assim estender um abraço, estender a mão amiga por meio, obviamente, das redes sociais, por meio do WhatsApp, enfim, pelos meios que Deus tem nos dado nesses tempos. Se você, meu irmão, minha irmã, tem se sentido abalado nessa pandemia, procure alguém para conversar, procure a mim como pastor, procure alguém de confiança, converse, abra o seu coração. Nós estaremos abertos para te ouvir, estaremos aqui para acolher o seu sofrimento. Por isso, meu irmão, minha irmã, o que o apóstolo João nos diz é muito simples. Amemos uns aos outros, assim como o Pai nos amou. Que Deus assim guarde o nosso coração e a nossa mente bem firmes em Cristo Jesus. Amém. Caminhos mais seguros
Assim como nós estamos, vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós te damos graças por tudo que o Senhor nos dá em nossa vida. Obrigado pelo sustento, obrigado pela família, obrigado pelo perdão oferecido de maneira gratuita em Teu Filho Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que vem ao nosso encontro nesse dia. Palavra esta que quer nos lembrar de que nós estamos unidos contigo por meio da fé em Teu Filho Jesus Cristo. Mas é necessário que esta fé, este amor, também se transpareça em ações. Ajuda-nos, portanto, Senhor, a fim de que nós possamos transparecer estas nossas intenções, que nós possamos tornar visíveis a solidariedade, ou então, que nós possamos ser um ouvido amigo, um abraço acolhedor, que nós possamos assim estar atento aos sofrimentos que nos cercam. Nós lembramos, Senhor, dos sofrimentos em nosso país, são inúmeros. A pandemia da Covid-19 trouxe um outro problema muito sério que nós temos, que é a infraestrutura necessária para tratar, para cuidar das pessoas. Dá, Senhor, que as lideranças políticas, que elas possam olhar para essa situação, perceber que é necessário, sim, investir naquilo que é o básico, na saúde, na educação, no saneamento básico. Nós colocamos, Senhor, em Tuas mãos essa situação na qual nós estamos vivendo, um aumento diário de novos casos, um aumento diário das mortes. Isso tem causado sofrimento às famílias, isso tem trazido preocupação, angústia também a nós, que não sabemos até onde essa pandemia vai. Mas sabemos que temos um Deus que olha por nós, um Deus que está à frente de tudo, um Deus que sabe de todas as coisas, e por isso nós confiamos em Ti, ó Deus eterno. Nós queremos colocar, Senhor, em Tuas mãos os motivos de gratidão, os pedidos de oração que cada um e cada uma de nós tem em seu coração, em sua mente. De modo especial, nós queremos lembrar o pedido que a Marli fez. A Marli Miller de Itaituba ontem lembrou de uma criança, um bebê recém-nascido que está tendo que se deslocar até Teresina para o tratamento de saúde. Acompanha, Senhor, essa família, acompanha a todos que estão auxiliando essa família, porque o custo de deslocamento é arcado pela família, então tá que também pessoas que conhecem ou pessoas que não conhecem essa família possam estar auxiliando, possam estar estendendo a mão a essa família. Tudo mais, Senhor, nós colocamos em Tuas mãos, agradecendo pela nossa paróquia, pelos seus membros, pedindo que Tu estendas a Tua mão sobre cada um e cada uma desta paróquia, que Tu possas estender a Tua mão sobre cada pessoa, membro da ISLB, cada pessoa que está acompanhando esta transmissão, a cada pessoa cristã que professa a sua fé no Trino Deus. Tudo mais, Senhor, nos colocamos em Tuas mãos, na oração que Teu Filho Jesus Cristo nos ensinou a orar, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Assim nós chegamos ao final desta celebração, desejando que a paz e a bênção do Senhor nosso Deus seja sobre você, hoje e sempre. Que o Senhor nosso Deus assim te abençoe e te guarde, que o Senhor faça brilhar o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor nosso Deus levante o seu rosto e te dê a sua paz. Que a paz do Trino Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, seja com você, com os seus, hoje e sempre. Amém. Vamos na paz do Senhor, sirvamos a Ele com gratidão e alegria. Uma abençoada semana e que em breve nós possamos nos reencontrar. Deus seja contigo. Até.